Eu ainda conseguia sentir o peso daquelas palavras no peito quando o carro parou na garagem. Ela não serve para você. É embaraçoso você ter casado com isso. Não foi sussurrado, não foi uma insinuação discreta no corredor. Foi dito em voz alta, na frente de 8 pessoas, na mesa do jantar da família dele, numa quinta-feira à noite que eu nunca vou esquecer enquanto viver. E o que doeu mais do que as palavras dela não foi nem a crueldade disfarçada de sinceridade, foi o som que veio depois. O som de pessoas rindo. E no meio desse riso, clarinho, inconfundível, o riso do meu marido. Eu não chorei, não tremi, não gritei. Levantei da cadeira devagar, peguei minha bolsa e saí sem olhar para trás. Nem para ele, nem para ela, nem para ninguém. E enquanto eu dirigia sozinha de volta para casa que a gente dividia, o celular vibrou. Era ela, uma mensagem. Ei, antes que eu esqueça, você ainda vai me indicar para aquela vaga, né? Você prometeu. Eu fiquei olhando para a tela por uns 3 segundos. Só 3. E digitei. Nunca. Enviei. Bloqueei. E fui dormir. O que ela não sabia, o que ninguém naquela mesa sabia, é que a mulher que ela tinha humilhado publicamente era a única pessoa no mundo capaz de abrir ou fechar a porta que ela tanto queria atravessar. E ela ia descobrir isso, do jeito mais difícil possível. Mas antes de eu te contar como tudo isso acabou, preciso que você entenda como chegamos até aqui. Porque essa história não começou naquela quinta-feira. Ela começou muito antes, quando eu ainda achava que o problema era meu, que eu estava sendo sensível demais, que eu precisava me esforçar mais para ser aceita por aquela família. Preciso te contar sobre os 3 anos que antecederam aquela noite, sobre o que eu aguentei em silêncio, sobre o que fingi não ver e sobre o momento exato em que eu decidi parar de fingir. Meu nome é Renata. Tenho 36 anos. Sou gerente de talentos e aquisição numa das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Esse cargo que eu tenho hoje não caiu do céu. Eu construí cada degrau com as unhas, com sacrifício, com noites sem dormir, estudando para certificações que ninguém me pediu, mas que eu sabia que um dia iam fazer a diferença. Saí de uma cidade no interior do Paraná com uma mochila, uma bolsa de estudos parcial e a certeza absoluta de que eu ia chegar longe. E cheguei. Mas no meio desse caminho, conheci o Tiago. Tiago tem 38 anos, é engenheiro civil, bonito do jeito que faz você olhar 2 vezes, mas não do jeito que te deixa insegura. Pelo menos não no começo. A gente se conheceu num voo de Curitiba para São Paulo. Ele tinha esquecido o carregador de notebook e eu emprestei o meu sem pensar muito. 3 horas de conversa depois, ele me pediu o número. Eu dei. E foi bonito no começo. Foi muito bonito. Ele era atencioso, presente, engraçado. Me ligava para perguntar se eu tinha almoçado. Aparecia na minha porta com comida tailandesa quando eu ficava até tarde no trabalho. Parecia o tipo de homem que você para de buscar quando encontra. Então eu parei de buscar. Casei com ele 18 meses depois de nos conhecermos. Cerimônia pequena, intimate, como eu queria. Família dele, algumas amigas minhas, uns colegas de trabalho. Foi lindo. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia com uma clareza que ainda hoje me aperta o coração, porque foi o último dia em que eu me senti completamente inteira dentro desse casamento. No dia seguinte, a cunhada me ligou para dizer que meu vestido tinha sido corajoso. Giovana, a irmã do Tiago, 2 anos mais nova que ele, 3 mais nova que eu, solteira, formada em comunicação, trabalhando numa agência pequena, morando num apartamento que o pai tinha deixado para ela. Ela é bonita, não vou mentir. Tem um jeito de entrar numa sala que faz as pessoas olharem. Sabe usar isso, sabe muito bem. Quando eu a conheci pela primeira vez, num almoço de domingo na casa dos sogros, cerca de 2 meses depois que eu e Tiago começamos a namorar, ela me deu um abraço longo, me olhou nos olhos e disse: "Que bom que meu irmão finalmente encontrou alguém." Parecia gentil, soou gentil. Só que teve alguma coisa no finalmente que eu não consegui soltar. Como se o finalmente não fosse sobre ele ter encontrado alguém, mas sobre ele ter encontrado alguém, depois de ter tentado tanto e falhado tanto. Uma palavra só, mas eu guardei. Nos meses seguintes, antes do casamento, Giovanna esteve presente em quase tudo. Cada almoço de família, ela estava lá. Cada jantar, ela aparecia. Cada decisão que eu e Tiago tentávamos tomar juntos, ela tinha uma opinião. Sobre o apartamento que a gente ia alugar, esse bairro não é para vocês, Tiago. Você vai odiar em 6 meses. Sobre a decoração. É um estilo bem específico, né, Renata? Mas tudo bem. Sobre a lua de mel. Cancún? Sério?
Achei que você fosse de destinos mais sofisticados, irmão. Cada comentário tinha esse verniz de preocupação fraternal. Cada opinião vinha embrulhada em alguma forma de cuidado, que tornava impossível reclamar sem parecer que eu estava sendo difícil. E quando eu tentava falar com o Tiago sobre isso, ele tinha uma resposta pronta, sempre a mesma. É o jeito dela, amor. Ela não faz por mal. Você precisa conhecer melhor ela. Eu tentei. Juro que tentei. Convidei Giovanna para tomar café uma vez. Ela cancelou 15 minutos antes, dizendo que tinha surgido uma coisa no trabalho. Tentei incluí-la nos planos de fim de semana. Ela vinha, mas ficava o tempo todo colada no Tiago, rindo de piadas internas que eu não entendia, fazendo referências a memórias de infância que excluíam qualquer pessoa que não fosse da família. Eu sorria, ficava quieta, me perguntava se tinha alguma coisa errada comigo. Será que eu estava sendo muito fechada, muito possessiva, muito sensível? Essas perguntas foram minhas companheiras por um bom tempo. Até o dia em que parei de fazer as perguntas erradas e comecei a fazer a pergunta certa. O que ela está tentando fazer? Os primeiros sinais de que aquilo ia além de um ciúme fraternal normal apareceram de formas pequenas, quase imperceptíveis. Numa noite em que a gente jantou na casa dos sogros, Giovanna chegou com uma história sobre uma amiga que tinha casado rápido demais e que o casamento tinha acabado porque ela não estava realmente preparada para esse nível de vida. Me olhou diretamente enquanto contava. Sorriu quando eu desviei o olhar. Noutra vez, quando eu e Tiago estávamos comemorando uma promoção que eu tinha recebido no trabalho, ela mandou uma mensagem para o grupo da família dizendo que ela tinha acabado de ser indicada para um prêmio na agência onde trabalhava. Naquela mesma noite, quando eu estava comemorando. Pode ser coincidência, eu sei, mas foi a primeira de muitas coincidências desse tipo. Toda vez que algo bom acontecia para mim, Giovanna tinha uma novidade própria. Toda vez que eu estava no centro das atenções, ela criava um motivo para mudar o foco. Teve uma situação específica que ficou gravada na minha memória como um ponto de não retorno. Foi no aniversário de 30 anos do Tiago. Eu tinha planejado a festa por 2 meses. Reservei um restaurante que ele adorava, organizei um slide com fotos da vida dele, convidei os amigos que ele não via há anos, encomendei um bolo da confeitaria que ele sempre falava que queria experimentar. Foi um trabalho imenso, feito com amor, feito com intenção. Quando chegamos no restaurante e as luzes acenderam e todo mundo gritou surpresa, Tiago ficou com os olhos marejados, me abraçou forte, sussurrou no meu ouvido: "Você é incrível." Foi um dos melhores momentos do nosso casamento. Durou exatamente 45 minutos, porque então Giovanna pegou o microfone que estava disponível para karaokê, que eu não tinha autorizado ninguém a usar ainda, e começou um discurso. Um discurso longo, emocionado, cheio de memórias de infância, de histórias que só ela e Tiago compartilhavam, de piadas internas, de fotos que ela tinha trazido do próprio celular e começou a mostrar na TV do restaurante, substituindo o slide que eu tinha preparado. Ficou com o microfone por 22 minutos. Eu cronometrei. E quando terminou, a festa era dela. Ela era a protagonista. Eu tinha me tornado uma convidada no aniversário do meu próprio marido. Se você está assistindo isso e sentindo aquele nó familiar no estômago, aquele reconhecimento de algo que você também já viveu, eu quero que você continue aqui comigo, porque o que vem depois é o que eu precisei de anos para ter coragem de contar. Deixa o seu like agora se você já sentiu que alguém estava tentando te apagar de dentro da sua própria vida. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. E agora, vamos continuar, porque a história está só começando. Eu e Tiago completamos 2 anos de casados num outubro que eu lembro como particularmente difícil. Eu tinha acabado de assumir um projeto enorme no trabalho, uma reestruturação completa do setor de RH da empresa, e estava trabalhando 12, às vezes 14 horas por dia. Estava cansada, no tipo de cansaço que vai além do físico, aquele cansaço que toca a alma, que faz você se questionar se está fazendo as escolhas certas. E em casa, em vez de encontrar descanso, eu encontrava mais uma camada de tensão, porque Giovanna tinha começado uma nova fase. Ela tinha arrumado um namorado novo, um cara chamado Fábio, que durou exatamente 93 dias, e nesse período ela ficou subitamente mais interessada na vida do irmão. Ligava todo dia, aparecia sem avisar nos finais de semana. Certa vez, chegou às 11 da manhã de um sábado com salgadinhos, e o Fábio, sem ter avisado, enquanto eu e Tiago ainda estávamos de pijama e eu tinha planos de trabalhar na parte da tarde. Tiago abriu a porta cheio de alegria, claro. Eu sorri, fiz café,
Arrastei meus planos pro domingo. Fiz o que aprendi a fazer nesses 2 anos: me adaptar. Foi nessa época que os comentários mudaram de tom. Antes, Giovanna era sutil. Os golpes eram pequenos, disfarçados, fáceis de descartar como interpretação minha. Mas alguma coisa mudou naquele período. Talvez a segurança que ela foi ganhando de que Tiago sempre ia tomar o partido dela. Talvez a frustração crescente porque eu não reagia do jeito que ela esperava. Talvez simplesmente o fato de que quando você manipula alguém por tempo suficiente e não recebe resistência, você começa a se sentir invencível. E aí, você fica descuidada. O primeiro comentário aberto veio num almoço de domingo. Eu tinha cozinhado, como sempre, nos domingos que a família jantava na nossa casa e tinha feito um frango ao molho de limão siciliano que tinha levado 2 horas para preparar. A sogra elogiou. O sogro pediu a receita para dar para a empregada dele e Giovanna, com aquele sorriso que eu já sabia de cor, disse: tá gostoso? A ex do Tiago fazia um frango assim também. Vocês teriam se dado bem, Renata. São parecidas na cozinha? Silêncio de 1 segundo. Tiago deu uma risadinha nervosa. Eu passei o molho pro sogro e disse: que bom. Mas dentro de mim, alguma coisa registrou, arquivou, porque aquele não foi o primeiro comentário sobre a ex. E não seria o último. A ex se chamava Beatriz. Eu sabia quem ela era. Claro que sabia. Tiago tinha me contado sobre o relacionamento deles no começo do nosso namoro, da forma como pessoas contam sobre relações antigas quando estão genuinamente seguindo em frente, com neutralidade, sem drama, sem saudade aparente. Eles tinham ficado juntos por 2 anos, não tinha dado certo, cada um seguiu o seu caminho. Normal, exceto que para Giovanna, Beatriz era uma figura quase mítica. A Beatriz cozinhava melhor, a Beatriz era mais social, a Beatriz se dava tão bem com a família, a Beatriz era tão elegante. A Beatriz era o nome que Giovanna usava como faca, sempre indiretamente, sempre com um sorriso, sempre de um jeito que quando eu reclamava pro Tiago soava como ciúme da minha parte. Você tem ciúme de uma mulher que eu nem falo mais, Renata. Era assim que Tiago respondia. Com paciência no começo, com leve irritação depois, com aquela expressão de "você está exagerando de novo", que foi se instalando no rosto dele aos poucos, tão gradualmente que eu quase não percebi quando ela se tornou a expressão padrão dele quando eu tentava falar sobre a irmã. E eu, que passava os dias lendo comportamentos humanos por causa do meu trabalho, que sabia identificar dinâmicas tóxicas em ambientes corporativos com uma precisão quase clínica, não conseguia fazer o mesmo dentro da minha própria casa. Ou melhor, conseguia, mas recusava a acreditar no que eu estava vendo, porque admitir que o marido que eu amava tinha um ponto cego tão grande sobre a própria irmã significava admitir que o problema era mais sério do que eu queria que fosse. Significava ter conversas difíceis, significava confronto. E eu, que tinha crescido numa família onde confronto era sinônimo de catástrofe, preferia dobrar um pouco mais do que empurrar. Preferia absorver do que explodir. Preferia acreditar que ia passar do que encarar que podia não passar. Essa foi minha maior fraqueza nesse período. E Giovanna sabia disso. Ela conhecia meu padrão melhor do que eu mesma. A escalada começou de verdade quando Giovanna perdeu o emprego. A agência onde ela trabalhava fechou uma das filiais e ela foi uma das demitidas. Isso aconteceu em março do 3º ano do nosso casamento. E foi nesse momento que a situação ficou de um jeito que eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Porque quando Giovanna ficou sem emprego, ela direcionou toda a energia que antes distribuía entre o trabalho e a obsessão com a vida do irmão exclusivamente para a vida do irmão. Ligava 3, 4 vezes por dia. Criou o hábito de aparecer na nossa casa na hora do almoço porque estava na região. Começou a mandar mensagens para o Tiago durante reuniões dele, sabendo que ele ia verificar, com assuntos que variavam entre "preciso da sua opinião sobre uma coisa" e "você tem um minutinho?" E Tiago, que é o tipo de pessoa que não consegue ignorar alguém que ama pedindo ajuda, respondia sempre, sempre. Eu assistia a isso com uma mistura de preocupação e frustração que foi crescendo a cada semana. Não era ciúme do relacionamento fraternal deles. Era a percepção de que aquilo não era um relacionamento fraternal normal. Era uma dinâmica onde Giovanna precisava ser a prioridade máxima do irmão de um jeito que deixava pouco espaço para qualquer outra coisa. E para mim deixava cada vez menos espaço. Teve uma noite que ficou marcada de um jeito especial.
Era aniversário de namoro nosso, 14 meses que a gente costumava comemorar, porque foi quando a gente se assumiu de verdade como casal. Tiago tinha reservado um lugar, tinha me mandado flores no trabalho, tínhamos planos. Às 7 da tarde, quando eu já estava me arrumando, ele entrou no quarto com aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer e detestar. A Giovanna está mal. Ela teve uma briga feia com a mãe e está chorando muito. Eu precisava ir lá rápido, só para ver se ela está bem. Você não se importa, né? Eu me importava, obviamente, mas disse que não, porque era isso que eu sempre fazia. Ele foi. Voltou 3 horas depois. A gente foi ao restaurante às 10 da noite. O lugar que ele tinha reservado já tinha nossa mesa ocupada. A gente acabou comendo num lanchonete 24 horas perto de casa. Eu pedi um sanduíche que não comi. Ele pediu desculpa umas 6 vezes. Eu disse que estava tudo bem, mas já não estava. Nos meses que se seguiram, comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes dentro do meu próprio casamento. Comecei a observar com intenção. Não como esposa que está tentando entender a dinâmica familiar do marido, como profissional que analisa comportamentos. Comecei a notar os padrões de quando Giovanna ligava, o que ela pedia, como ela pedia, o efeito que cada ligação tinha no humor do Tiago, nas nossas conversas, nos planos que acabavam sendo cancelados ou modificados. Comecei a guardar mentalmente os comentários dela, as comparações, as insinuações. E quanto mais eu observava, mais ficava claro algo que eu tinha me recusado a encarar. Giovanna não estava sofrendo. Giovanna estava operando. Cada crise emocional dela tinha um timing perfeito demais para ser coincidência. Cada vez que Tiago e eu estávamos num momento de conexão forte, alguma coisa surgia, uma emergência, um choro, uma necessidade urgente. E Tiago, incapaz de dizer não para a irmã, sempre respondia, sempre deixava o que estava fazendo. E sempre voltava um pouco mais distante, um pouco mais irritado comigo, quando eu tentava falar sobre o assunto, um pouco mais convencido de que eu estava sendo injusta com a Giovanna. Teve um dia que eu entendi tudo de uma vez. Foi uma quarta-feira comum. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho para surpreender o Tiago com um jantar em casa, algo que eu não fazia meses por causa da correria. Quando entrei no apartamento, ouvi ele falando ao telefone na sala. Não prestei atenção no começo. Fui deixando a sacola de compras na cozinha, mas então ouvi o nome dela. E ouvi a frase que mudou tudo. Eu sei, Di. Às vezes eu também fico em dúvida. Você não acha que eu estou exagerando? É que ela sempre parece tão, eu não sei, distante. Parei no meio da cozinha. O coração acelerou. Ele estava falando sobre mim, com ela, e ela estava, com toda a certeza do mundo, alimentando uma dúvida que ela mesma tinha plantado. Fiquei parada até ele desligar. Entrei na sala com o sorriso mais calmo que já fiz na vida. Oi, amor. Cheguei mais cedo. Vai ter jantar em casa hoje. Ele sorriu aliviado. Me abraçou. Mas eu não conseguia sentir o abraço direito, porque estava ouvindo aquela frase se repetindo na minha cabeça. Às vezes, eu também fico em dúvida. Quanto tempo ela já estava trabalhando nessa dúvida? E por quê? Foi nesse ponto que parei de tentar entender Giovanna e comecei a me preparar, porque entender ela não ia resolver nada. Mas conhecê-la completamente, cada tática, cada padrão, cada fraqueza, isso sim podia mudar o jogo. E o jogo estava prestes a mudar de maneiras que nem eu mesma ainda conseguia prever completamente. O ponto de ruptura final aconteceu num jantar de quinta-feira em outubro do 3º ano do nosso casamento. Era o aniversário do sogro, 70 anos, uma data importante, uma reunião grande. A sogra tinha alugado um salão, convidado umas 30 pessoas. Tinha buffet, tinha bolo encomendado, tinha uma decoração linda em tons de azul e dourado que a dona Lúcia, a sogra, tinha escolhido com muito carinho. Eu cheguei com Tiago, bem vestida, de bom humor apesar de tudo, com o presente que tínhamos escolhido juntos para ele. Giovanna já estava lá quando chegamos, claro. Sempre chegava antes. O jantar correu bem por um tempo. Conversei com parentes que eu gostava, elogiei a comida que estava realmente gostosa, tirei fotos com o sogro que ficou feliz com os parabéns. Tudo parecia estar dentro do normal da família, o normal deles que eu tinha aprendido a navegar, mesmo sem nunca ter me sentido completamente parte. E então, chegou a hora dos brindes. O cunhado mais velho, Rodrigo, fez o primeiro brinde. Emocionado, bonito, falou sobre o pai com carinho genuíno. Todo mundo aplaudiu. Depois, Dona Lúcia falou. Depois, o próprio sogro. E então, Giovanna se levantou. Eu não sei o que eu esperava. Talvez um brinde normal. Talvez uma história sobre o pai. Mas Giovanna nunca faz o que você espera quando tem plateia. Ela começou falando do pai, sim.
Mas de alguma forma, o brinde foi migrando, com aquela habilidade que ela tem de redirecionar conversas sem as pessoas perceberem, até chegar num ponto sobre a família. Sobre o que a família significa para ela, sobre como ela sempre se preocupa quando alguém de fora entra e muda as dinâmicas. E então, de um jeito que foi ao mesmo tempo inesperado e absolutamente calculado, ela olhou para mim, com todo mundo olhando, e disse: "A gente aprende que nem todo mundo que entra na nossa família veio com boas intenções, né? Às vezes você olha para do lado e percebe que aquela pessoa simplesmente não serve para quem você ama. É embaraçoso, na verdade. Embaraçoso para ele ter casado com isso. Isso, ela disse isso. Me chamou de isso, na frente de 30 pessoas, no aniversário de 70 anos do meu sogro, com um sorriso no rosto e um copo de espumante na mão. E houve risos, nervosos, desconfortáveis, o tipo de riso que as pessoas dão quando não sabem o que fazer com o que acabaram de presenciar. E então, eu ouvi, tão claramente que parecia amplificado, o riso do Tiago, rápido, sufocado quase imediatamente, mas presente, real, inegável. Eu me levantei, peguei minha bolsa, sem pressa, sem barulho, sem drama. Olhei uma vez para o Tiago, que tinha parado de rir e estava com uma expressão que eu não consegui decifrar naquele momento. Olhei para Giovanna, que ainda sorria com aquela confiança de quem acha que ganhou. E saí, sem falar, sem olhar para trás. Atravessei o estacionamento, entrei no meu carro e fui embora. Meia hora depois, o telefone vibrou. Eu estava em casa, ainda de roupa, sentada na beira da cama, processando. Era Giovanna. Nem uma mensagem de desculpas, nem uma explicação. Direto ao ponto, com aquela frieza que revelava exatamente quem ela era por baixo de toda a performance. Ei, antes que eu esqueça, você ainda vai me indicar para aquela vaga na sua empresa, né? A gente tinha falado nisso. Você prometeu. Eu fiquei olhando para a mensagem por exatamente 3 segundos. Contei. E então digitei a palavra mais curta e mais honesta que já disse a ela em 3 anos. Nunca. Enviei. Bloqueei o número. E fui dormir. Tiago chegou 2 horas depois. Entrou no quarto. Ficou parado na porta por 1 segundo. A gente precisa conversar. Agora não, eu disse. Rolei pro outro lado da cama. Ele não insistiu. Deitou do outro lado, em silêncio. E eu fiquei acordada na escuridão, não chorando, não com raiva, mas planejando, porque alguma coisa dentro de mim tinha se encerrado naquela noite. Não o amor pelo Tiago, ainda não, mas a tolerância, a paciência, o faz de conta. Havia encerrado. Preciso abrir um parêntese aqui para te contar algo que é fundamental para você entender o que aconteceu depois. Algo que Giovanna sabia há meses, mas claramente tinha subestimado o significado. Cerca de 6 meses antes dessa noite do aniversário do sogro, numa das raras conversas que tínhamos tido de forma mais direta, Giovanna tinha me perguntado se eu podia indicá-la para uma vaga na minha empresa. Ela estava sem emprego há 3 meses nessa época, estava ansiosa, e aquela foi uma das únicas vezes que eu a vi sem a armadura toda. Pediu com algo próximo de genuinidade, e eu, sendo quem sou, disse que ia ver o que podia fazer. Não prometi, disse que ia ver, mas ela transformou isso numa promessa na cabeça dela, e aparentemente acreditou que essa promessa ia sobreviver a tudo, inclusive a noite em que ela me chamou de isso, na frente de 30 pessoas. Esse foi o erro mais caro que ela cometeu. O que Giovanna não sabia, o que ela nunca se deu ao trabalho de descobrir porque nunca me levou a sério o suficiente para investigar, é que a vaga para a qual ela estava se candidatando era numa empresa onde eu não era apenas uma funcionária. Eu era a gerente de talentos e aquisição sênior. Toda contratação passava por mim. Toda entrevista final era conduzida por mim ou pela minha equipe direta. Qualquer candidato que chegasse àquela empresa, independente de como chegasse, precisava da minha aprovação. E eu nunca tinha revelado isso para a família do Tiago, em detalhes, porque simplesmente nunca surgiu a ocasião e porque aprendi cedo que misturar vida profissional com relações familiares complica as coisas. Essa discrição, que era apenas profissionalismo da minha parte, Giovanna interpretou como confirmação de que eu não era ninguém importante. Trabalhava em RH, então, em algum lugar. Para ela, isso era basicamente ser secretária, e secretárias não me assustam. Ela devia ter pensado. Na manhã seguinte ao jantar, liguei para minha assistente e verifiquei o status dos processos seletivos em aberto. Havia uma vaga de coordenação de marketing que estava em fase final. 3 candidatos tinham passado para a entrevista final, que aconteceria em 2 dias. Pedi os nomes dos candidatos. O terceiro nome
Era Giovanna Mello. Ela tinha se inscrito pelo portal da empresa 2 semanas antes, provavelmente achando que eu ia criar um caminho especial para ela, que ia intervir de alguma forma, que a indicação prometida ia aparecer de um jeito ou de outro. Ela não contava que eu ia estar do outro lado da mesa. Não interferi no processo. Não mandei ninguém tirar o nome dela. Não fiz absolutamente nada. Deixei o processo correr exatamente como ia correr. E esperei. A conversa com Tiago aconteceu naquela sexta-feira à noite, 48 horas depois do jantar. Ele passou os 2 dias pisando em ovos em casa, sabendo que tinha cruzado uma linha, mas sem coragem suficiente de enfrentá-la de verdade. Quando finalmente se sentou na mesa da cozinha enquanto eu preparava chá e disse: "Eu errei, eu sei que erre", eu coloquei a caneca na mesa com cuidado e sentei do lado dele. "Você quer me dizer o que achou engraçado na fala da sua irmã?" Ele abriu a boca. Fechou. Eu não estava rindo do que ela disse. Eu estava nervoso e a risada saiu. "Tiago, eu ouvi." Silêncio. "Ela foi longe demais." Ele disse por fim. "Eu vou falar com ela." "Quando você falar com ela," eu disse com uma calma que surpreendeu até mim mesma. "Deixe eu saber o que ela disser, porque pode ser relevante em breve." Ele me olhou com uma expressão estranha. Não perguntou o que eu quis dizer. Eu não expliquei. A entrevista de Giovanna estava marcada para segunda-feira, às 14 horas. Eu sabia do horário, sabia da sala. Cheguei ao trabalho naquela segunda-feira, às 8 da manhã, como sempre. Trabalhei a manhã inteira normalmente. Almoço normal. E às 13h50, fui até a sala de reuniões, onde as entrevistas finais aconteciam. Sentei na minha cadeira, organizei meus papéis e esperei. Às 14 horas em ponto, a porta se abriu. A assistente entrou primeiro, seguida por uma candidata. E a candidata era Giovanna. Ela estava bem vestida, com aquele blazer azul que eu tinha visto ela usando em fotos, cabelo arrumado, postura confiante. Entrou falando um boa tarde geral, olhando para mim e para as outras 2 pessoas da equipe que estavam na sala. E então os olhos dela pousaram no meu rosto. E o mundo parou. Eu vi exatamente o momento em que ela processou o que estava vendo. A cor mudou no rosto dela. Os ombros desceram. Os olhos arregalaram por uma fração de segundo que ela tentou controlar, mas não conseguiu completamente. Eu não sorri. Não sinalizei nada. Só disse, com o tom profissional de sempre: "Pode sentar, por favor. Meu nome é Renata. Sou a gerente de talentos e aquisição aqui. Vamos começar?" Ela sentou, com as mãos levemente tremendo sobre a pasta que segurava, e a entrevista começou. "Preciso ser honesta com você sobre o que aconteceu naquela sala, porque seria fácil e até compreensível imaginar que eu usei aquele momento como vingança direta, que fiz perguntas humilhantes, que a coloquei em saia justa, que usei minha posição para destruir a oportunidade dela de um jeito cruel. Mas não foi o que aconteceu. E não foi porque eu sou bonzinha, ou porque perdoei o que ela fez, ou porque minha educação não me deixou agir diferente. Não foi porque eu tinha algo muito mais eficiente em mente do que humilhação direta. Conduzi a entrevista com absoluta imparcialidade. Fiz as mesmas perguntas que faria para qualquer candidato. Dei a ela as mesmas oportunidades que dei aos outros 2. Anotei as respostas com o mesmo cuidado, porque o que eu precisava não era de um momento de vingança que ela pudesse distorcer mais tarde como perseguição. O que eu precisava era de uma documentação clara, objetiva e inegável de que ela não era qualificada para aquela posição. E ela me deu isso de bandeja. Giovanna é inteligente no tipo de inteligência interpessoal, sabe manipular, sabe criar narrativas, mas não é a candidata que aquela vaga exigia. A posição precisava de alguém com experiência em gestão de equipes, com domínio de métricas de marketing digital, com pelo menos 2 anos de liderança. Quando perguntei sobre sua experiência gerenciando equipes, ela citou um projeto onde tinha coordenado um grupo de 3 estagiários por 4 meses. Quando perguntei sobre as métricas que ela usava para medir performance de campanhas, ela deu uma resposta vaga, que deixou claro que o conhecimento era superficial. Quando a situação hipotética de gestão de crise surgiu, a resposta dela foi textualmente boa para uma apresentação, mas sem substância técnica real. No final dos 45 minutos, encerrei a entrevista como encerraria qualquer outra. "Obrigada pelo seu tempo. Nossa equipe vai entrar em contato com a decisão em até 5 dias úteis." Ela se levantou, estendeu a mão. Apertei com firmeza. Nos olhamos por um segundo, e então ela foi embora. Mais tarde naquela tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ela tinha mudado de chip ou pegado emprestado o celular de alguém. "Você não vai fazer isso comigo." Não respondi. Documentei a mensagem e continuei meu dia.
Na semana seguinte, conforme o processo indicava, a vaga foi para outro candidato que tinha as qualificações certas para o cargo. Notificamos Giovanna pelo canal padrão, com a carta formal de agradecimento pela participação que enviamos a todos os candidatos não selecionados. Profissional, limpo, sem margem para drama. Mas o drama veio de qualquer jeito, porque Giovanna foi direto para Tiago com a história. Contou que eu tinha conduzido a entrevista dela de propósito, que eu tinha usado meu poder para me vingar, que a entrevista tinha sido uma humilhação orquestrada, que eu estava destruindo a vida dela por ciúme e ressentimento. E Tiago veio até mim com essa história no mesmo dia, com uma expressão que misturava confusão e acusação de um jeito que eu já tinha visto antes, mas que dessa vez afetou diferente. É verdade que você entrevistou a Giovanna? Sim. E você sabia que era ela antes? Sim. Soube quando puxei a lista de candidatos na semana passada. E você não achou que devia me avisar? Devia ter tirado ela do processo? Eu o olhei por um longo momento. Por que eu tiraria ela do processo? Porque a situação é delicada. Depois do que aconteceu no jantar. Tiago, ela se inscreveu pela plataforma como qualquer outro candidato. Passou pelas fases anteriores com a equipe dela. Chegou à entrevista final porque as outras pessoas da seleção acharam que ela merecia chegar. Eu conduzi a entrevista com a mesma imparcialidade de sempre. Ela não foi selecionada porque outro candidato tinha qualificações mais adequadas para a vaga. Eu tenho toda a documentação que comprova isso. O que você está sugerindo que eu deveria ter feito diferente? Silêncio. Ela disse que foi humilhante. Ela me chamou de isso na frente de 30 pessoas no aniversário de 70 anos do seu pai. E logo depois mandou mensagem pedindo indicação de emprego. O que você acha que eu deveria sentir? Foi a primeira vez que eu disse diretamente o que sentia, sem suavizar, sem tentar protegê-lo da verdade, sem me preocupar em soar razoável. E eu vi no rosto dele que aquilo chegou de um jeito diferente, que as palavras pousaram num lugar que as versões suavizadas nunca tinham chegado. Ele ficou quieto por muito tempo. E então disse em voz baixa: eu deveria ter levantado e ido atrás de você naquele jantar. Sim, eu disse. Você deveria. Não houve mais conversa aquela noite, mas foi a conversa mais honesta que tínhamos tido em muito tempo. Nos dias seguintes, Giovanna mobilizou a família. Isso eu esperava. Ela ligou para Dona Lúcia chorando. Contou a versão dela para Rodrigo. Mandou mensagens para o grupo da família dizendo que estava sendo perseguida por mim, que eu tinha destruído a chance dela, que eu era vingativa e cruel. A sogra me ligou com aquela voz preocupada. Renata, minha filha, o que aconteceu? A Giovanna está arrasada, expliquei com calma, do jeito profissional, do jeito que eu sabia fazer. Os fatos, as datas, o processo, as qualificações exigidas, as qualificações apresentadas. Dona Lúcia, eu posso te mandar a descrição da vaga e os critérios de avaliação que eu uso para todos os candidatos. Você vai ver que a Giovanna não foi reprovada por mim. Foi reprovada por não ter o perfil que a vaga exigia. Silêncio do outro lado. E então, ela não contou que tinha te chamado de daquele jeito no jantar? Não? Não. Ela disse que vocês tiveram uma discussão. Mais silêncio. E então, a sogra disse, num tom diferente: me manda essa descrição da vaga, minha filha. O que aconteceu depois com Dona Lúcia foi uma das coisas mais inesperadas desse processo inteiro, porque a sogra, que eu sempre tinha visto como alguém que evitava conflito e tendia a proteger Giovanna por hábito, fez algo que eu não estava prevendo. Ela foi falar diretamente com as pessoas que tinham estado no jantar. Perguntou o que Giovanna tinha dito, e então descobriu, pela boca de outros, que isso não foi uma interpretação minha, foi exatamente a palavra usada, na frente de todos, e que havia mais de uma pessoa na mesa que tinha ficado desconfortável, mas não tinha dito nada. Quando confrontada pela mãe, Giovanna negou. Disse que foi tirada de contexto, que as pessoas tinham exagerado, que era uma piada, que eu era sensível demais. Foi a resposta padrão dela. O problema é que dessa vez havia testemunhas específicas, pessoas que a mãe conhecia e confiava, dizendo a mesma coisa. E houve um momento em que Dona Lúcia lhe disse, com aquela firmeza tranquila que as mães usam quando finalmente chegaram no limite: Giovanna, chega. Não foi o fim de tudo, é claro. Raramente é. As coisas não se resolvem em um dia, mas foi o começo de um rearranjo. A pedra que soltou a avalanche que eu nunca poderia ter forçado, que precisava acontecer sozinha, no tempo certo, com as pessoas certas percebendo por conta própria. Tiago veio até mim numa noite, umas 10 dias depois de tudo isso, enquanto eu estava lendo no sofá. Sentou do lado, ficou em silêncio por 1 minuto,
E então disse: eu liguei para Beatriz. Eu baixei o livro. Por quê? Porque eu precisava entender uma coisa. Pausa. A Gi fez com ela o que fez com você. Exatamente igual. Beatriz saiu do relacionamento por causa disso. Eu nunca soube, porque a Beatriz nunca me contou. Ela disse que tentou falar comigo algumas vezes, mas que eu nunca levei a sério o suficiente. Que eu sempre defendia a Gi. Eu o olhei. O nó na garganta apareceu, mas não de tristeza, de algo mais complexo, de reconhecimento, de validação, de um peso imenso sendo colocado no chão depois de 3 anos. Eu sei, disse. Eu sabia que ela tinha feito antes. Como você sabia? Porque pessoas que aprendem que esse comportamento funciona não o mudam. Elas só repetem. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Meu Deus, como eu não vi antes? Porque ela é sua irmã, e você a ama. E o amor às vezes faz a gente voluntariamente cego para as coisas que não conseguimos suportar ver. Ele chorou. Tiago chorou ali no sofá, com a cabeça curvada e os ombros chacoalhando, do jeito que homens choram quando finalmente deixam cair algo que carregaram pesado por tempo demais. E eu fiquei do lado dele. Não disse que estava tudo bem porque não estava ainda. Mas coloquei a mão nas costas dele e fiquei. Porque mesmo com tudo, mesmo com os risos e os pontos cegos e os anos de defesa automática, eu conseguia ver que ele estava enfrentando algo genuinamente doloroso. Descobrir que a irmã que você idolatra tem feito mal às pessoas que você ama não é fácil de processar. Não quis que ele passasse por isso sozinho, mesmo que eu ainda estivesse com raiva, mesmo que ainda houvesse muita coisa a resolver entre nós. As semanas que se seguiram foram difíceis de um jeito diferente. Não mais o tipo difícil de suportar em silêncio e fingir que não estava machucando. Difícil do jeito honesto, do jeito das conversas que demoram horas, das coisas que precisam ser ditas sem anestesia, dos momentos em que você olha para a pessoa que escolheu e se pergunta se vai conseguir encontrar o caminho de volta um para o outro depois de tanto. Tivemos essas conversas. Tiago e eu passamos noites inteiras sentados na cozinha depois que as luzes da rua já tinham apagado, reconstruindo 3 anos de mal-entendidos, de defesas equivocadas, de feridas que foram cicatrizando em cima de coisa inflamada, sem que nenhum dos dois percebesse. Ele me pediu perdão. Não uma vez, mas muitas, de formas diferentes, algumas com palavras e outras com ações pequenas que foram se somando ao longo dos dias seguintes. Ele foi o primeiro a ligar para a família e dizer claramente o que tinha acontecido e o que ele esperava daqui para frente. Ele foi quem estabeleceu com a irmã as condições para que o relacionamento deles continuasse existindo. Não fui eu. Não me enviei como mensageira ou embaixatriz ou negociadora. Foi ele. E isso fez toda a diferença. Com Giovanna, o processo foi longo e complicado do jeito que essas coisas sempre são. Ela resistiu primeiro, depois vitimizou, depois ignorou. Mas com a mãe, o irmão mais velho e o próprio Tiago, apresentando a mesma frente, ela eventualmente teve que sentar com a realidade do que tinha feito. Isso não aconteceu numa única conversa dramática. Aconteceu em pedaços, ao longo de semanas, com retrocessos e avanços. Não vou romantizar e dizer que ela se transformou numa pessoa completamente diferente. Ela não se transformou, mas algo rachou na dinâmica. Algo que antes parecia cimentado se afrouxou o suficiente para que um espaço novo pudesse existir. Ela me mandou uma mensagem 1 mês e meio depois. Não foi um pedido de desculpas elaborado. Foi uma mensagem curta. Eu sei que fui longe demais. Não consigo prometer que vou entender tudo, mas eu sei que fui longe demais. Li 3 vezes. Não respondi imediatamente. Fiquei com aquela mensagem por 2 dias e então respondi. Eu recebi. Sem mais. Sem abraço, sem tudo bem, sem abertura imediata. Mas um recebimento, porque era o que eu tinha para oferecer naquele momento e não devia oferecer mais do que tinha. Com a empresa, o processo foi igualmente limpo. Nenhuma das minhas ações naquele processo seletivo foi questionada porque nenhuma delas foi questionável. Fiz meu trabalho. O candidato certo foi selecionado. A documentação era perfeita. Quando o RH geral me perguntou se havia algum conflito de interesse a declarar, declarei a relação familiar e apresentei todo o processo documentado. Foi arquivado sem qualquer observação. Minha posição, minha credibilidade profissional, tudo permaneceu intacto.
Porque foi construído sobre base sólida, e bases sólidas aguentam quando é testado. O que aconteceu com minha vida depois disso tem um sabor diferente do que eu esperava que tivesse. Eu achava que ia sentir triunfo. Aquele triunfo catártico de filmes onde a mocinha vira a mesa e a câmera fecha no rosto da vilã finalmente derrotada. Não foi assim. O que senti foi mais quieto, mais profundo. Foi algo parecido com alívio, mas também com tristeza. Tristeza pelos 3 anos desperdiçados em tensão desnecessária. Tristeza pelas versões de mim e do Tiago que poderiam ter existido sem aquela sombra constante. Tristeza por uma cunhada que em algum momento da vida deve ter aprendido que precisava destruir os relacionamentos do irmão para se sentir segura e que carregou esse medo distorcido por anos sem nunca ter tido alguém que a ajudasse a desarmá-lo. Não odeio Giovanna. Nunca odiei, mesmo nos momentos em que a raiva era mais forte. Não dá para odiar alguém que age de dentro de um medo que ela mesma não consegue enxergar. Dá para se recusar a ser destruída por ela. Dá para estabelecer limites tão claros que o medo dela não consiga atravessar. E foi isso que aprendi a fazer. O Tiago e eu ainda estamos juntos. Trabalho que exigiu muito dos dois. Honestidade que às vezes doeu. Momentos em que a gente teve que escolher ativamente ficar um do lado do outro em vez de deixar o peso natural das coisas nos separar. Mas estamos. E o casamento que existe agora é diferente do que existia antes. É um casamento que foi testado e decidiu ficar em pé. Tem um peso e uma firmeza que o casamento de antes não tinha. Não é perfeito. Nenhum é. Mas é real de um jeito que me basta. Aprendi coisas nesse processo que mudaram a forma como me movo no mundo. Aprendi que manter a paz sem fronteiras não é manter a paz, é acumular dívida emocional com juros compostos. Aprendi que discrição não precisa virar invisibilidade, que você pode ser reservada e ainda assim ocupar completamente o espaço que é seu. Aprendi que o silêncio estratégico pode ser mais poderoso do que qualquer argumento e que esperar o momento certo para falar vale infinitamente mais do que reagir no calor. Aprendi que quando alguém subestima você, a melhor resposta nunca é a briga imediata, é a excelência continuada. É continuar sendo exatamente quem você é até que a realidade fale por si mesma, sem que você precise gritar nada. Mas a coisa mais importante que aprendi, a que eu quero que você leve com você quando esse relato acabar, é esta. A sua intuição não está errada. Quando algo não está bem, quando você sente aquele desconforto que fica ali sem conseguir nomear, quando você percebe um padrão que os outros ainda não viram, você não está sendo difícil. Você não está sendo sensível demais. Você está percebendo algo real e você merece ser levada a sério, antes de mais nada por você mesma. Eu passei muito tempo esperando que o Tiago validasse o que eu sentia, esperando que alguém mais testemunhasse o que eu estava vivendo antes de me permitir dizer que estava sendo machucada. Esse foi o meu erro. A validação que eu precisava sempre foi minha para dar. A clareza sobre o que eu merecia nunca dependeu de ninguém mais reconhecer o que estava acontecendo. Quando aprendi isso, tudo mudou. Não porque as circunstâncias externas mudaram primeiro, mas porque eu mudei. E quando você muda, o que está ao seu redor ou acompanha ou revela sua verdadeira natureza. Nos 2 casos, você sai mais inteira. Você que está assistindo isso agora e que reconhece alguma coisa dessa história, seja a dinâmica com a cunhada, a sensação de ser apagada dentro do seu próprio casamento, o marido com o ponto cego, a vontade de gritar uma verdade que ninguém parece querer ouvir, eu quero que você saiba, você não está sozinha. O que você sente é real. O que você percebe é real. E você, exatamente como você é, com suas imperfeições e suas forças e sua história inteira, você é suficiente, mais do que suficiente. Não permita que ninguém te chame de isso, não com palavras ditas em voz alta na mesa de um jantar, e não com ações silenciosas que vão te diminuindo ao longo do tempo. Você tem nome, você tem valor, e você tem o direito absoluto de ocupar completamente o espaço que é seu na vida que você escolheu. Se essa história tocou em algo dentro de você, se ela acordou algo que você precisava ouvir, por favor deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Cada like me diz que não estou falando sozinha, que essas histórias importam, que você está aqui do outro lado ouvindo e sentindo junto comigo. Me conta nos comentários, você já passou por uma situação parecida? O que você teria feito diferente? O que você fez e que deu certo? Vamos criar aqui um espaço de mulheres que se enxergam, que se apoiam, que se lembram umas às outras de que a intuição é um superpoder que a gente nunca deve ignorar. Sua história também importa.
Sua voz também precisa ser ouvida, e eu estarei aqui no próximo relato, esperando por você.